Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Andrei Santos, o interesse lá de fora cada vez maior em cima de Andrei. Agora surge o nome do PSG também como interessado na contratação do jogador, que está aí em fase de renovação de contrato com o Vasco, né? Ele tem contrato até o ano que vem, mas agora os empresários estão esperando aí a chegada da 777 para renovar o contrato do Andrei. A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre Sub-20, né? O Vasco venceu o Botafogo agora há pouco pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar de Caio Eduardo, contratação de atacante. O Carlos Brasil disse que a prioridade do Vasco na janela de transferências é a contratação de um atacante. Então tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e aquele recado para você que quer começar a fazer as suas apostas esportivas. Tá vendo aí todo mundo jogando, apostando, ganhando dinheiro e também quer entrar nisso aí, né? Então, ó, se liga só, aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e também tem o código promocional da 1xBet. Através desse link e usando o código promocional, o seu valor dobra no primeiro depósito. Isso mesmo, a 1xBet te dá um baita incentivo para você fazer as suas apostas esportivas. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Lá você pode apostar nos jogos do Vascão, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, NBA, enfim. Todas as competições esportivas do mundo você encontra na 1xBet. O link tá no comentário fixado. Bom, a gente começa esse vídeo aqui com uma lembrança triste, né? Há 3 anos a gente perdia o nosso Thales Penha, atacante, cria do Vasco, né? Que foi ali o herói do acesso do Vasco na temporada de 2016, marcando 2 gols no Maracanã. Um jogador que tinha muito potencial, mas que infelizmente, né, teve a sua carreira interrompida ali há 3 anos num acidente trágico. Então fica aqui a lembrança do Thales, fica aqui também um abraço apertado aí na sua família, que é de São Gonçalo, que é uma família aí vascaína, né? O Thales também era vascaíno de coração. Então fica aqui o registro e a lembrança e que o Thales esteja aí em um bom lugar. Bom, a gente começa aqui agora falando de Sub-20, porque agora há pouco o Vasco venceu o Botafogo pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco está muito próximo agora de conquistar uma vaga para a final do Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco pode perder por até 2 gols de diferença, que não perde a vaga. O Vasco venceu por 2-0, tem a vantagem de 2 resultados iguais, então o Vasco pode perder por até 2 gols de diferença, que continua, que se classifica, né, para a final do Campeonato Estadual. Os gols do Vasco hoje pela manhã foram marcados por Eric e também por Marlon Gomes. Então, o Sub-20 dá um passo importantíssimo aí rumo à final do Campeonato Carioca. Ontem, infelizmente, o Sub-17 foi derrotado, né, no jogo de ida da final da Copa do Brasil pelo Palmeiras por 4-1. Mas a base está aí, chegando em todas as finais, Sub-17, Sub-20, sempre representando muito bem o Vascão. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar da torcida do Vasco, que é uma coisa de maluco, né? Os ingressos para o jogo aí contra o Operário já foram esgotados há muito tempo. O jogo é só na sexta-feira, mas não tem mais ingresso para comprar desde ontem. Acabou tudo, é uma torcida que lota Maracanã. O Vasco joga como visitante, lota o espaço visitante, às vezes lota o estádio inteiro, né? Como foi em Muriaé, como foi em Manaus. Então a torcida do Vasco vem dando um show aí nessa temporada. Inclusive ontem, né, após Palmeiras e Vasco, um jogador do Palmeiras disse: em São Januário vai ser muito difícil, porque a gente vê na televisão que a torcida do Vasco sempre lota, sempre comparece. Então a torcida do Vasco está sendo aí reconhecida nacionalmente como uma torcida bastante participativa, né, uma torcida diferente. E bom, além de lotar estádio, lotar São Januário, lotar Maracanã, o Vasco agora está lotando shopping também, meu amigo. Porque ontem teve um evento de uma loja oficial do Vasco, de uma loja gigante da Colina, em um shopping da zona norte do Rio de Janeiro. E teve ali a presença de alguns atletas do elenco, né? E, meu amigo, centenas de torcedores foram ao shopping para ter um contato ali, tirar uma foto, dar um incentivo, né? Enfim, registrar um momento com os jogadores do Vasco. E, cara, não eram nem os principais jogadores, não era Nenê, Thiago Rodrigues, Quinteiro, Yuri,
Não eram os principais jogadores do elenco, não. Estavam no shopping Gabriel Peck, Juninho, Ulisses e Riquelme, lá na Gigante da Colina do Nova América. E mesmo assim, meu amigo, teve uma fila gigantesca para poder tirar uma foto com os jogadores. Vou postar um vídeo aqui do Joel Silva, do momento em que os jogadores do Vasco chegavam no shopping, dá para você ter uma ideia ali que estava realmente lotado. Então é isso, né, cara? A torcida do Vasco esse ano é coisa de maluco. Realmente a gente só tem que parabenizar e agradecer por fazer parte, né, desse bando de maluco que é a torcida do Vasco. Enfim, vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos falar de Andrei Santos. Andrei Santos, que é aí talvez a principal promessa, né, do Vasco. Jogador aí que o Vasco vê aí com grande potencial de chegar um dia à seleção brasileira, de jogar num grande clube europeu, né, num grande clube do futebol europeu. Com certeza o Andrei sai do Vasco para um grande clube do futebol europeu. E ontem foi divulgado que mais um clube europeu está de olho no Andrei Santos. O PSG é mais um interessado no futebol do Andrei Santos, sendo relatado ali como um interesse muito forte por parte de Luis Campos, que é o diretor de futebol do clube francês. Então, o diretor de futebol do PSG, o Luis Campos, tem aí um interesse muito forte em adquirir o Andrei Santos. Os valores ali que o PSG estuda a oferecer para o Vasco nesse momento girariam ali em torno de 43 milhões de reais, que seria uma venda muito baixa. Eu duvido que o Vasco libere o Andrei Santos por esse valor. Se fosse um tempo atrás, eu tenho certeza que venderia. Mas agora, com a chegada da 777, eu duvido até que o Vasco negocie o Andrei antes da chegada da 777, né? E uma possível venda do Andrei vai passar pela 777, eu tenho certeza que o grupo americano não vai aceitar aí só 43 milhões de reais pelo Andrei Santos, né? Além do PSG, outros clubes já manifestaram interesse no Andrei ou tiveram ali, pelo menos na imprensa, o nome ligado ao Andrei Santos. O Everton, o Barcelona, o Milan, o Benfica, o Mônaco e também o Manchester City, né? O grupo ali que administra o Manchester City. Então, o Andrei é um jogador aí que está sendo monitorado por grandes clubes europeus, mas nesse momento não existe a possibilidade do Andrei sair. É um jogador que a 777 vê como grande potencial de venda futura, né? Então vai segurar, não vai aceitar qualquer proposta pelo jogador. Essa era de chegar a algum clube europeu, às vezes nem clube grande, né? Por exemplo, a gente vendeu o Tales para o Nova New York City, vendeu o Arthur Salles para um time da segunda divisão da Bélgica, Paulinho para o Bayer Leverkusen. Isso aí, se Deus quiser, essa era acabou, né? Para tirar jogador do Vasco, vai ter que chegar aí com uma grana forte, vai ter que ser time de primeira prateleira do futebol europeu, não vai chegar e levar como sempre foi. Então, o Andrei Santos, nesse momento, está seguro, nesse momento, não sai do Vasco. E sobre a renovação do Andrei, né? O Carlos Brasil ontem esteve no Portão 9 e falou sobre a renovação do jogador. Ele disse que o Andrei tem um novo empresário no circuito e que esse novo empresário está aguardando a chegada da 777 para poder fechar o contrato, quer conversar primeiro também com o grupo americano antes de assinar ali o novo contrato do Andrei. Mas a renovação do Andrei também deve acontecer. Uma renovação que não deve acontecer, que não vai acontecer, é o do Caio Eduardo. Caio Eduardo, que se destacou no Sub-20 do Vasco, fez inclusive gol do título da Copa do Brasil Sub-20, ele tem contrato até julho desse ano com o Vasco, e ontem também no Portão 9, o Carlos Brasil disse que o empresário do Caio Eduardo e também o próprio jogador não querem renovar com o Vasco. Então ele está ali treinando separado, mês que vem o contrato acaba e ele segue o rumo dele. De certa forma aí uma ingratidão, a gente pode dizer, né, do Caio Eduardo, revelado aí pelo Vasco, e que agora simplesmente não quer renovar. Enfim, vida que segue, boa sorte aí para ele na carreira. Bom, e agora a gente fala aqui sobre contratações, né? A janela de transferências vai abrir aí no próximo mês, no dia 18 de julho, e o Vasco já monitora o mercado aí buscando novos jogadores. E bom, o Carlos Brasil esteve no Futebolaço Podcast e falou que a prioridade do Vasco é a contratação de um atacante na janela de transferências. Confira. A janela vai do dia 18 de julho até dia 15 de agosto. Tá? A gente olha, a gente tem mapeado todo o mercado, tem um mapeamento, a análise de mercado não parou de trabalhar em nenhum momento. Tá? Eu tenho mapeado vários jogadores por posição.
E tenho mapeado vários jogadores com perfis monetários, vamos colocar assim, diferentes, né? Você tem jogadores que você, de repente, consegue trazer sem investir nada, apenas pagando salário, mas tem jogadores que requerem investimento. Tudo vai depender do que a diretoria, junto com a 777, talvez, se ela já estiver dentro do clube, me coloque. É o que eu digo, o trabalho não é meu sozinho, né, evidentemente, e eu só posso fazer o que a empresa me diz que eu posso fazer. Então, se a empresa, que é o Vasco, disser para mim assim, ó, você tem um orçamento X para comprar jogador, ou não tem zero, é zero para comprar jogador, mas pode trazer 2, 3 jogadores com salário até tanto para o orçamento tá. A gente vai trabalhar em cima disso. Então, eu sou uma pessoa assim, às vezes a torcida fica chateada porque eu falo a verdade, né? Porra, Brasil, mas não vai contratar ninguém? Não sou eu, né? A gente não cria uma ilusão, nem tem que criar ilusão, né? As contratações, elas podem ou não acontecer. Elas poderão acontecer dentro da janela ou não. Se não houver a possibilidade, não vai ser contratado ninguém, nós vamos seguir. A prioridade é atacante, né? De lado ou centroavante? Isso. Atacante de lado, em primeiro lugar, centroavante também. Tudo é questão de oportunidade, Dieguinho. Oportunidade de mercado, né? E é o que eu estou dizendo. Também é questão orçamentária, né? Se você disser assim, pô, mas não seria interessante trazer mais laterais? Não seria interessante trazer mais meias? Sim, pode ser. Tudo é questão de oportunidade, mas eu vejo e a comissão vê como prioridade o ataque. Então tá aí, esse foi o Carlos Brasil e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!